Revelado o segredo que transformou a vida do menino autista em apenas 30 dias. Pedro, um menino autista de 10 anos, sempre se sentiu como um fantasma nas ruas de São Gonçalo, invisível para aqueles que passavam ao seu redor. Sua casa, um pequeno espaço dentro de um bairro humilde, era repleta de amor, mas também de muitas dificuldades. Ana, sua mãe, era o pilar que mantinha tudo de pé. Ela lutava todos os dias contra as barreiras da vida e os olhares desdenhosos de quem não entendia o filho. Seu Joaquim, o avô, olhava para Pedro com indiferença, cego para a luz que brilhava dentro dele. Era um amor camuflado pelo ceticismo do mundo. Certa manhã, em uma consulta com um neuropsicólogo, Ana ouviu algo que mudou tudo. A transformação na vida do Pedro começa com a escuta atenta, disse o médico com um brilho no olhar. Essas palavras ecoaram na mente dela, como uma música que não se cala. A esperança reacendeu em seu coração cansado. Ana sabia que, mesmo nas dificuldades, poderia fazer a diferença, mas enfrentaria o desprezo da escola e a falta de empatia dos vizinhos. Era uma luta dia após dia, mas ela estava determinada. Ana começou a buscar maneiras de se conectar com Pedro. Durante uma dessas tentativas, seu Joaquim, que monitorava de longe, não pôde ignorar o som do violão empoeirado que Pedro achou no fundo do armário. As notas preenchiam a casa como se fossem estrelas caindo do céu. O som era puro e cheio de emoção. Ao ouvir, seu Joaquim sentiu seu velho coração endurecido derreter um pouco. Era ali, naquele som, que ele começava a enxergar o neto como realmente era, uma alma sensível e cheia de potencial. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Na tão esperada feira da escola, Pedro subiu ao palco. Olhou para a plateia e um frio na barriga tomou conta dele. Mas, ao tocar a canção, sua música envolveu tudo ao redor. O silêncio se fez presente e a mágica que emanou dele deixou as pessoas sem palavras. O desprezo se transformou em admiração. Entretanto, essa euforia não durou. Um colega, na frente de todos, o desmereceu com palavras cruéis. O impacto foi como um grito cortante no peito de Ana. Pedro fechou-se novamente, sua música silenciada. Esse momento gerou uma tormenta na família. Ana, angustiada, se lembrou das palavras do neuropsicólogo e, mesmo sem forças, decidiu que não desistiria. Seu Joaquim, tocado pela situação, começou a questionar suas próprias crenças. A dor de ver Pedro se afastar gerou um conflito interno que os uniria mais do que nunca. O desafio estava lançado: levar Pedro de volta para a luz da música e do amor que ele tanto precisava. Mas como faria isso? Em meio à dor, Ana sabia que o caminho para a transformação ainda estava distante. O que aconteceria a seguir? A expectativa pulsava no ar, como uma canção esperando para ser tocada novamente. A manhã seguinte chegou como um eco de promessas não cumpridas. Ana estava na cozinha, preparando o café, mas sua mente estava distante. Pensava em Pedro e na maneira como suas mãos tremiam ao tocar o violão, seu refúgio. Ele havia se trancado em seu quarto desde a feira, os ecos da risada cruel ainda ressoando na cabeça como um tambor incansável. Ana decidiu que não poderia permitir que esse momento definisse o futuro do filho. Olhou pela janela e viu as crianças brincando na rua, suas vozes alegres contrastando com a tristeza que pairava em casa. Precisava fazer algo. Foi então que uma ideia surgiu. Se Pedro não conseguia se sentir amado em meio aos colegas, talvez precisasse de um novo espaço, um novo palco. Com determinação renovada, Ana começou a planejar uma apresentação caseira. Seria uma festa modesta, mas cheia de amor. Ela chamou alguns vizinhos, amigos e até alguns colegas da escola que conheciam Pedro. A ideia de mostrar ao filho que ele não estava sozinho no mundo começou a tomar forma em sua mente. No entanto, o desafio não era apenas reunir pessoas. Era também reacender a chama da criatividade dentro de Pedro.
e para isso ela precisaria de apoio. Ana decidiu que era hora de se abrir com seu Joaquim. Com uma xícara de café na mão, ela se sentou ao lado do pai e desabafou. Pai, precisamos mostrar ao Pedro que ele é especial. Eu quero que ele saiba que a música dele pode tocar outras pessoas e que, acima de tudo, ele é amado. Seu Joaquim, tocado pela emoção nas palavras da filha, percebeu que era hora de deixar seus próprios medos de lado. Ele finalmente entendeu que o neto era uma luz e que precisava ser incentivado. O ambiente começou a mudar. Seu Joaquim se ofereceu para ajudar a cozinhar petiscos para a festa, trazendo uma energia inesperada para casa. As notas do violão começaram a preencher os espaços novamente, enquanto Pedro escutava os ensaios à distância, embora com o coração pesado. Ele não estava pronto para se expor novamente à crítica. Mas Ana e Joaquim estavam determinados a conquistá-lo, um passo de cada vez. Os dias passaram e a data da festa se aproximou. Ana cuidava de cada detalhe com um carinho especial, enquanto seu Joaquim tentava encorajar Pedro a participar, mesmo que fosse apenas como espectador. A ideia de ver pessoas ao seu redor ouvindo suas músicas fazia com que Pedro se sentisse dividido entre o medo e a esperança. Na noite da festa, o coração de Ana estava pulsando forte. Uma pequena multidão se reuniu em sua casa, e o aroma dos quitutes misturava-se com a expectativa no ar. Pedro ainda estava reticente, assistindo do sofá, seu olhar perdido. A primeira música começou, e a atenção dos convidados foi imediatamente atraída para o palco improvisado. Ana subiu, respirou fundo e contou um pouco da história de Pedro. As palavras dela eram cheias de amor e vulnerabilidade, e à medida que falava, algo suavizou a expressão no rosto do menino. Ele estava ali, embora invisível, mas as palavras de sua mãe criaram um laço. Hoje vamos celebrar a música que nos une. Pedro, venha até aqui. A voz de Ana ecoou, e o silêncio que se seguiu parecia clamar pela coragem que Pedro havia perdido. Ele olhou para seu avô, que acenava com um sorriso encorajador. O coração de Pedro palpitava. Por que não tentar? O calor da esperança começou a derreter a camada de medo que o envolvia. Mas, e o que aconteceria se ele subisse ao palco? O que se passaria na mente dele enquanto a música flutuava pelo ar e as pessoas o olhavam com carinho? A decisão estava prestes a ser tomada, mas seria essa a noite que tudo mudaria de verdade? Pedro sentiu sua respiração falhar. O chamado de sua mãe reverberava nos cômodos da casa e nas profundezas de seu ser. Era como se o universo estivesse esperando por sua resposta. Ele afundou mais no sofá, o peso da dúvida tomando conta, mas em algum lugar dentro dele, uma chama de coragem ardia timidamente. As vozes alegres da plateia misturavam-se ao palpitar do seu coração. Ele piscou, tentando buscar clareza entre a confusão que tomava conta de sua mente. Olhando para os rostos conhecidos, um padrão se formou. Sorrisos calorosos, olhares desejando apenas participar daquela noite mágica. E, por um breve momento, ele se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, pudesse fazer parte disso. Ana, no palco, viu sua hesitação. Ela sentiu que o tempo parecia se arrastar e a tensão do momento quase a paralisava. Ela queria gritar para ele, mas sabia que as palavras teriam que vir do coração de Pedro. Com um gesto sutil, ela fez um convite visual, encorajando-o a se levantar. O avô, seu Joaquim, também fazia o mesmo. Seu rosto iluminado por um orgulho silencioso e uma esperança que estava além das palavras. Eventualmente, Pedro se levantou. O movimento foi quase imperceptível, mas para ele parecia um passo gigante. Tropeçando nas expectativas e nas risadas do passado, ele atravessou a sala lentamente. Quando seus pés tocaram o chão próximo ao palco, um suspiro coletivo fluiu entre os convidados. Ele estava mais perto do que nunca do que poderia ser. Ao subir os degraus improvisados, Pedro sentiu a madeira sob seus pés e o olhar afetuoso de Ana. Ela o esperava com um sorriso que lembrava um raio de sol quebrando as nuvens. O violão estava ali, seu amigo silencioso. Ao encostar os dedos nas cordas, uma onda familiar o envolveu. Era o seu território. E, naquela fração de segundo, os ecos das risadas cruéis começaram a se dissipar. Oi, eu sou Pedro. Sua voz saiu baixa, mas houve uma paz nas palavras.
É como se aquela simples apresentação fosse uma ponte que o conectava ao público, ao invés de uma barreira. Ele olhou ao redor e viu sorrisos incentivadores, uma plateia unida e desejosa de ouvir. E num gesto que misturava nervosismo com expectativa, ele começou a tocar. As primeiras notas do seu violão deslizaram pelo ar, trazendo uma mistura de emoção e alegria. O som era puro, sem exageros, mas a sinceridade na música se espalhou pela sala. Pedro começou a sentir uma força que não sabia que existia. À medida que as notas dançavam, as risadas cruéis se transformaram em um eco distante, quase impossível de ouvir. Ele sentiu o coração pulsar em sincronia com a música. E, em meio a acordes e respirações, ele mergulhou em um mundo apenas seu, onde a insegurança se tornava entusiasmo. Os convidados ouviam em transe. Ana não conseguia conter as lágrimas. Seu menino estava ali, se revelando, se oferecendo através da música. A química no lugar mudou, a energia se aquecia, e todos na sala se sentiam como parte de uma celebração de amor e verdade. Quando terminou, em uma mistura de alívio e euforia, Pedro olhou em volta. Havia aplausos, gritos de incentivo, e ele não podia acreditar. As lágrimas que banhavam seu rosto não eram de tristeza, mas de pura transformação. Ele havia cruzado uma ponte, e agora estava não só sendo ouvido, mas amado. Mas ao olhar para seu avô e sua mãe, algo o assombrou. Ele ainda tinha tanto a compartilhar e viver, e a viagem estava apenas começando. No entanto, o que ele não esperava era que enquanto saboreava o sabor doce da aceitação, um segredo do passado de sua família começava a despontar. Algo que poderia mudar tudo novamente. Que mistério havia escondido, e quais verdades ainda estavam por vir? Pedro sorriu, ainda perdido na euforia de sua primeira apresentação. Os aplausos ecoavam como um abraço caloroso, e ele se permitiu sentir cada batida, enquanto algumas lágrimas escorriam pelo rosto. O mundo ao redor desapareceu por um instante, e ele se concentrou no que realmente importava, a música que pulsava em seu coração. Mas, enquanto as palmas ressoavam, uma sombra na profundidade de sua mente começou a tomar forma. O olhar de seu Joaquim se fixou em Pedro, como se carregasse a responsabilidade de um fardo oculto. Lentamente, a energia festiva da sala começou a dar lugar a uma inquietação em Pedro. Sua avó e a mãe pareciam radiantes, mas havia algo em seu Joaquim que chamou a atenção do garoto. Ele decidiu que precisava saber o que estava se passando, o que aquele olhar significava. Quando a música acabou e as luzes começaram a diminuir, ele caminhou em direção ao avô. O calor do momento havia criado um espaço sagrado entre eles, uma conexão que precisava ser nutrida. "Vovô, você está bem?" perguntou Pedro, com a voz suave, quase um sussurro. Seu Joaquim olhou para ele, os olhos marejados. "Estou só pensando em coisas do passado." A frase ficou no ar, carregada de um significado sutil. "A gente pode falar?" Pedro sentia uma urgência dentro dele. Ele sabia que precisava entender. A festa continuou ao fundo, mas o avô o puxou para um canto mais quieto da sala. "Tem algo que você precisa saber, Pedro. Algo que foi guardado por muito tempo." A voz dele tremia. Pedro sentiu o coração acelerar. Na sua família, há um segredo que pode mudar tudo o que você pensa sobre nós e sobre você mesmo. Pedro franziu a testa. "Segredo? Que tipo de segredo, vovô?" "Algo que envolve o que você é, a sua história e a história da nossa família." O olhar de seu Joaquim se perdeu, olhando para o passado que parecia assombrá-lo. Pedro queria viajar pela mente do avô, buscar o que o deixava tão apreensivo. "Você sabe que sua mãe passou por dificuldades, certo? O que isso tem a ver com o segredo?" Ele questionou, intrigado, embora um frio na barriga começasse a surgir. "Os desafios dela foram apenas uma parte da história, e eu não sei se você está pronto para ouvir. Mas há muitos anos houve uma decisão que nós tomamos, e essa decisão moldou não só a vida da sua mãe, mas a sua também." O velho homem respirou fundo, encerrando a frase com um peso que fez Pedro tremer. A música e as vozes da festa agora pareciam distantes, como ecos de uma outra vida.
Um nó se formou no estômago de Pedro, um misto de curiosidade e medo. Que segredos estavam escondidos? O que significava ser parte de algo maior, algo que ele nunca teve conhecimento? Suas mãos começaram a suar e ele sentiu que precisava saber mais, absorver cada sílaba que seu Joaquim estava prestes a compartilhar. Eu sempre quis que você soubesse, mas nunca achei que seria o momento certo. Seu Joaquim hesitou. Pedro não estava mais apenas ouvindo, ele estava prestes a descobrir verdades que poderiam iluminar ou abalar suas fundações. Ele sentia a força da mudança se aproximando, tão palpável que quase podia tocar. Então, o que você estava esperando, vovô? Qual é o segredo? Diante da incerteza que pairava entre eles, algo dentro de Pedro se acendeu. Ele estava preparado. Ele queria conhecer suas raízes, a verdade que sempre esteve à margem. E sem saber, o que finalmente iria descobrir poderia ser mais do que uma revelação. Poderia ser a chave para sua verdadeira liberdade. Mas qual seria essa chave? A resposta estava prestes a ser revelada. A respiração de Pedro estava acelerada, como se cada segundo se arrastasse, enquanto seu Joaquim parecia buscar as palavras. O olhar nebuloso do avô mostrava a luta interna que ele enfrentava, e Pedro, em meio às suas ansiedades, Próprias inseguranças, fez questão de manter seu foco. Vovô, eu estou aqui, pode falar comigo, insistiu ele, a voz firme, mesmo que o coração estivesse batendo forte. O silêncio se arrastou. Seu Joaquim finalmente se endireitou, afastando os pensamentos do passado que o consumiam. Ele olhou profundamente para Pedro, como se estivesse tentando ler cada pedaço do coração do neto à sua frente. A sua mãe, ela teve um início de vida muito complicado. E a escolha que fizemos foi uma tentativa de protegê-la e de proteger você. Proteger de quê? A pergunta de Pedro foi direta, e as palavras saíram rápidas, com um misto de medo e vontade de desvendar tudo. Quando sua mãe nasceu, as coisas não eram fáceis. Ela era diferente, Pedro. Diferente de maneira que a sociedade, na época, não sabia como encarar. Nós tomamos uma decisão, a de ocultar a verdade que poderia ferir ainda mais a vida dela e a sua. Proteger de quê? A pergunta de Pedro foi direta, e as palavras saíram rápidas, com um misto de medo e vontade de desvendar tudo. Quando sua mãe nasceu, as coisas não eram fáceis. Ela era diferente, Pedro. Diferente de maneira que a sociedade, na época, não sabia como encarar. Nós tomamos uma decisão, a de ocultar a verdade que poderia ferir ainda mais a vida dela e a sua. Pedro sentia como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. O que você quer dizer com diferente? Essa palavra pesava no ar, e cada sílaba parecia uma revelação escondida. Seus olhos estavam fixos no avô, que agora parecia mais uma figura trágica, sofrendo por algo que já havia passado. Ela foi diagnosticada com autismo, Pedro. Seu Joaquim respondeu, com a voz carregada de emoção. E naquela época, acreditava-se que ter um filho com autismo era um fardo. Nós fizemos escolhas, mudanças e até escondemos algumas verdades. Por amor, acreditávamos. Mas você precisa saber. E isso teve consequências que afetaram não só a dela, mas a sua própria vida. O mundo que Pedro conhecia começou a desmoronar. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas não da maneira que ele imaginava. Então, tudo isso que nós vivemos, as dificuldades, as inseguranças, estão ligadas a esse segredo? Exatamente, meu querido, confirmou seu Joaquim, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sempre que sua mãe lutava contra suas próprias batalhas, nós a encorajamos a esconder, achando que era o melhor. Não queríamos que você passasse pelos olhares duros da sociedade. Mas isso nos isolou, e você sempre mereceu saber. Precisava saber o que realmente estava acontecendo. Pedro sentiu um turbilhão de emoções. Ele se lembrava de momentos em que sua mãe, em meio a frustrações, dizia que o mundo era complicado, que ele precisava ser forte. Ele nunca pensou que isso tinha a ver com um pilar tão grande de sua vida. Ele queria entender mais, questionar. Mas por que você nunca me contou isso antes, vovô? Porque eu temia que você não fosse capaz de entender na época. Temia que você sentisse a dor que nós sentimos.
mas eu vejo agora que omitir não era a solução. Seu Joaquim respondeu, suas mãos tremendo. E agora, sinto que você é forte o suficiente para lidar com isso. Pedro não sabia se sentia magoado ou liberto, mas uma coisa estava clara. Ele estava prestes a ser confrontado com a essência de quem ele realmente era, com tudo que o envolvia. Com isso, a música que um dia o fez sentir a conexão que ele tanto buscava poderia se transformar. O que ele faria com essa nova verdade? Havia um caminho pela frente, um que levava a um entendimento profundo. Ao olhar nos olhos de seu Joaquim, Pedro viu não apenas um avô, mas um homem que partilhava uma história de luta e amor, um amor que precisava ser curado. E agora, o que fazemos? Perguntou ele, com o coração batendo mais calmo, mas cheio de esperança. Naquele momento, as vozes da festa não eram mais ecos distantes, mas um chamado claro para uma nova jornada. Mas até onde essa jornada os levaria? As respostas estavam mais perto do que Pedro poderia imaginar, e a cada passo ele percebia que a música ainda tinha muito a contar. As batidas do coração de Pedro pareciam formar uma nova canção, uma que falava sobre liberdade e descoberta. Reclinado na cadeira, ele sentiu que o peso do passado começava a se dissipar, como neblina diante do sol pela manhã. Ouvindo as risadas ao fundo, ele percebeu que a festa, antes apenas um palco para as danças e as músicas, agora se tornara um cenário de transformação. Vovô, começou ele, a voz um pouco hesitante, mas determinada. Eu quero entender mais sobre a minha mãe, sobre a vida dela. Como posso ajudar? O olhar de seu Joaquim se iluminou e pela primeira vez naquela conversa, um sorriso tímido despontou em seu rosto. Ao saber a verdade, você já está ajudando, meu filho. Agora é hora de você aprender sobre esse universo. Vamos juntos entender o que ser autista significa na vida dela, na sua vida, disse seu Joaquim, com um brilho histórico nos olhos. Existem muitas formas de amar e apoiar. Vamos descobrir isso juntos. Pedro se sentiu aquecido por dentro. Havia uma expectativa nova, como se o mundo que conhecia estivesse se expandindo. Ele se lembrou de quando pequeno, assistindo sua mãe lidar com as situações difíceis que sempre se apresentavam. O modo como ela lutava em silêncio, mas também havia risos, lembrou-se. O amor, embora machucado, sempre estava presente. E se eu procurar saber mais sobre ela, sobre o autismo? Pedro lançou a ideia no ar, como se fosse uma semente de esperança. Seu Joaquim concordou, sorrindo. Essa é a atitude certa. Existem tantas histórias e pessoas que passaram por isso. A literatura, os grupos de apoio, o conhecimento é uma luz que pode guiar nosso caminho. O avô se levantou e foi até uma estante, voltando em seguida com um pequeno livro. Aqui, um diário que sua mãe deixou. Ela escreveu sobre suas experiências, seus desafios e alegrias. Talvez você encontre algumas respostas aqui. O coração de Pedro saltou. Ele segurou o diário como se fosse uma relíquia sagrada. Eu quero ler tudo isso, vovô. A empolgação transbordava em sua voz. A ideia de acessar a voz da mãe, seus sentimentos e pensamentos, despertava nele um desejo profundo de conexão. Enquanto ele folheava as páginas, uma variedade de emoções jorrava. Risos, nomes de amigos, frases que marcavam momentos preciosos. Cada palavra parecia um toque do passado, a ressonância de uma vida que ele sempre sentiu, mas nunca entendeu por completo. No entanto, não tardou para que um sentimento de gratidão misturasse-se à dor. Ele frequentemente batalhava com sua própria identidade, crescia sentindo-se um peixe fora d'água, e agora, ler sobre a luta da mãe o ajudaria a encontrar seu lugar. Ela se sentia assim, não se sentia? Sozinha, lutando contra um mundo que não a compreendia? Perguntou Pedro, a voz embargada. Sim, e assim como ela, você não precisa enfrentar isso sozinho. Estamos juntos, sempre. A resposta de seu Joaquim transbordava de apoio. Enquanto falavam, o ambiente festivo ao redor parecia sumir, dando lugar a uma aura íntima e acolhedora. As informações que antes pareciam distantes, agora estavam se formando em um mapa, mostrando a Pedro um caminho a seguir. Uma música suave começou a tocar, e Pedro fechou os olhos, permitindo que as notas o levassem a um lugar mais profundo. Era como se a melodia estivesse contando a própria história da mãe, entrelaçando seus desafios e triunfos, criando uma ponte entre eles. Quando ele abriu os olhos novamente, numa mistura de esperança e determinação renovadas, olhou para seu Joaquim e disse:
Estamos apenas começando, não estamos, vovô? A resposta veio com um sorriso esperançoso, mas a conexão eram mais que palavras, era o olhar que se trocavam, um entendimento novo. Aquelas páginas do diário chamavam por ele, e logo ele sentiria que a música que tanto buscava estava finalmente ao seu alcance. E à medida que avançavam, novos esconderijos da alma de sua mãe ainda revelariam surpresas. O que mais Pedro descobriria sobre ela? E como essas descobertas transformariam a relação deles? A verdade prometia ser ainda mais profunda do que podiam imaginar. Despertou com o sol da manhã filtrando-se pelas cortinas. Pedro ainda tinha na cabeça a conversa da noite anterior. O diário, que estava repousando ao seu lado, parecia pulsar com uma energia própria, como se quisesse ser lido. Uma onda de expectativa o envolveu. Ele se sentou na cama, ajeitou os pés no chão e respirou fundo. A festa tinha ficado para trás, mas uma nova jornada estava apenas começando. Lembrava-se claramente do brilho nos olhos de seu Joaquim quando falou sobre o autismo e o amor. Aquela seria mais do que uma busca por resposta sobre sua mãe. Seria um mergulho em uma parte de si mesmo que ainda não compreendia totalmente. Com uma determinação renovada, pegou o diário e foi até o pequeno canto construído por seu Joaquim. Ali, uma poltrona confortável e uma pequena mesa de madeira esperavam por ele. Instintivamente, ele deixou o livro aberto na primeira página, onde a letra fluida da mãe o recebia. Hoje foi um dia difícil, ele leu em voz alta, quase como um ritual. Tentei me conectar com as pessoas durante a festa, mas me senti tão distante. A música era tão rápida e eu só queria dançar em meu próprio ritmo. À medida que lia, Pedro se viu refletindo sobre suas próprias experiências. Momentos de isolamento, a sensação de que sua voz não era ouvida, a dificuldade de se encaixar em grupos. Era como se a mãe estivesse falando diretamente com ele, compartilhando cada emoção, cada luta. Os relatos da sua mãe se tornaram uma linha do tempo, desenhando uma imagem clara de suas dificuldades e alegrias. Ela falava sobre as cores que o mundo parecia ter para ela. E com isso, Pedro lembrou-se das vezes em que também experienciou cores de forma diferente. Quando a vida parecia cheia de sons e luzes, mas muitas vezes tudo o que queria era um lugar silencioso e seguro. Com o corpo relaxado na poltrona, ele se aprofundou ainda mais nas páginas. Sua mente estava tão mergulhada nas histórias que, por um momento, tudo ao redor desapareceu. A música suave da festa voltou a tocar em seus ouvidos, desta vez como um eco distante. Pedro estava em uma jornada pessoal, um resgate do que a mãe havia vivido. Era uma batalha diária, mas também havia pequenas vitórias. A voz de Pedro ecoava, tingida de uma reverência profunda. Eu quero ser forte como ela, pensou, firme em sua nova resolução. Ao finalizar a leitura daquela página, um pensamento inquieto cruzou sua mente. O que mais ela enfrentou? O que mais poderia me ensinar? Sua própria curiosidade se misturava a um medo ancestral de que algumas verdades poderiam ser dolorosas, mas Pedro sabia que precisava seguir em frente. Levou o diário de volta para o avô, a mente cheia de perguntas. Vovô, eu quero entender como posso ajudar as pessoas que também lutam como a mamãe. Eu quero saber como construir um mundo onde as diferenças sejam respeitadas e celebradas. O que eu faço agora? Seu Joaquim olhou nos olhos do neto, com compreensão e orgulho. Comece falando com as pessoas. Cada história tem sua própria importância. Você pode ser um defensor. As diferenças não nos separam, mas nos unem. Você é a voz dela agora. Pedro sentia o peso das palavras como uma responsabilidade sagrada. A empolgação estava no ar, mas a ansiedade também. A transformação estava ao seu alcance, mas ele se perguntava quais seriam os desafios dessa nova jornada. Sim, precisamos de um plano, disse ele, decidido. Mas, antes que pudesse pensar em algo mais, seu olhar encontrou outra página do diário, uma que captou sua atenção. Uma menção a um grupo de apoio que sua mãe havia frequentado, onde encontrou pessoas que a entendiam. E ali sua curiosidade se intensificou. Poderia esse grupo também ajudá-lo a entender melhor a sua própria essência?
Com a mente fervilhando de ideias e em busca de respostas, Pedro percebeu que estava apenas começando. O que encontraria ao investigar esse grupo? Quais conexões inesperadas surgiriam ao longo do caminho? A certeza de um novo destino vibrava no fundo. E assim, o que antes era um simples diário em suas mãos, agora se tornava um portal, uma ponte para o que Pedro e seu Joaquim estavam prestes a descobrir juntos. Pedro acordou naquela manhã com um misto de ansiedade e esperança pulsando em seu peito. O grupo de apoio mencionado no diário estava se tornando uma obsessão. A ideia de encontrar pessoas que entendiam a luta da sua mãe e de outras como ela o deixava inquieto, mas animado ao mesmo tempo. Com um novo foco, ele se levantou decididamente e fez um plano simples para o dia. Conversar com seu Joaquim novamente e depois ir até o centro comunitário. Ao descer as escadas, o cheiro do café fresco invadiu suas narinas. A presença de seu Joaquim, sempre tão acolhedora, o acalmou. O avô estava sentado à mesa, mexendo em algumas fotos antigas de família. Pedro aproximou-se e observou as imagens. Quanto amor e história ali estavam, e quanto mais ele queria saber sobre as experiências de sua mãe. Vovô, eu quero algo mais. Preciso entender o que ela viveu de verdade. Estou pensando em ir ao grupo de apoio. O que você acha? Perguntou ele, um pouco hesitante, como se estivesse buscando também a aprovação do avô. Seu Joaquim ergueu os olhos, sorriu e acenou, num gesto que parecia dizer, sim, faça isso. Eu acho que será um passo importante. O grupo pode te ensinar muito, e você não está sozinho. Eles têm uma força que compartilham entre si. Sua mãe adorava esse espaço. Sente-se à vontade para ir. Pedro sentiu um calor crescendo em seu coração, uma sensação de pertencimento. Depois do café, ele se despediu de seu Joaquim, saiu de casa e respirou fundo. O caminho até o centro parecia mais longo do que realmente era. O sol brilhava intensamente, mas sua mente estava nublada com dúvidas. E se as pessoas não o aceitassem? E se ele não conseguisse entender tudo o que fosse dito? Assim que chegou, um mundo novo se desdobrou diante dele. O centro comunitário era colorido e cheio de vida. Crianças brincando ao fundo, adultos conversando e trocando sorrisos. Isso lhe passou um pouco de alívio. Ele se sentou na sala onde o grupo se reuniria e, ao olhar ao redor, viu rostos que expressavam diferentes emoções. Cerca de 15 minutos depois, o grupo começou. Uma mulher chamada Ana liderava a reunião. Com uma voz calma e inspiradora, ela deu boas-vindas a todos e começou a falar sobre as lutas e conquistas que cada membro havia enfrentado. Pedro ouvia atentamente. As histórias eram poderosas e repletas de desafios, mas também de superações. Ele se sentia tocado ao ouvir relatos de mães e pais e até de jovens autistas dividindo suas experiências. Ele começou a perceber que cada palavra carregava um peso emocional similar ao que ele carregava dentro de si. Estar aqui é libertador, alguém comentou, e a afirmação ecoou nas paredes do coração de Pedro. O sentimento de solidão que o acompanhava por tanto tempo começou a se dissipar. Ele se levantou lentamente e decidiu que também era hora de compartilhar. Apertando as mãos contra as pernas, encontrou coragem nas palavras que foram ancestrais de sua mãe. Eu sou Pedro, disse, sua voz tremendo levemente. E queria entender como ajudar as pessoas que sofreram como a minha mãe. Eu quero não só aprender, mas ser uma voz para a mudança. A sala silenciou um pouco, mas ao olhar para os rostos ao seu redor, viu sorrisos de encorajamento. A conversa fluiu e os membros vangloriaram-se das contribuições de Pedro, criando instantaneamente um laço entre eles. Pedro percebeu que esse grupo não era apenas um lugar de desabafo, mas sim um espaço para fortalecer um movimento. Algo pulou em seu coração. Ele era parte de algo maior. Mas à medida que a reunião se aproximava do final, Pedro sentiu um impulso maior vindo dele. Algo estava prestes a se revelar. A história de sua mãe não era só dela, era de todos aqueles que lutavam com suas diferenças. Com uma nova chama acesa, ele pensou em como poderia ir além. Aqui, todos temos nossas batalhas, mas juntos somos mais fortes, dizia Ana, enquanto ele se perdia em pensamentos. O que Pedro ainda não sabia era que aquela primeira reunião era apenas o início de uma mudança surpreendente que o aguardava. O que ele descobriria na próxima reunião?
Quais segredos e verdades ainda estavam enterrados na narrativa da sua mãe? Mais do que nunca, Pedro estava prestes a se conectar com a essência do que realmente significava ser uma voz. A semana seguinte passou num borrão de sentimentos. Pedro estava empolgado com a ideia de voltar ao grupo, mas a ansiedade também o consumia. O que mais ele poderia descobrir? Ele se pegava pensando sobre sua mãe todos os dias, relembrando cada momento que passara com ela e cada história que ouvira de seu Joaquim. A ideia de que as respostas para suas perguntas poderiam estar mais perto do que jamais imaginou o deixava inquieto, mas determinado. Na manhã da próxima reunião, Pedro acordou com o coração a mil. Ele se arrumou rapidamente, como se a roupa pudesse lhe dar mais coragem. Ao chegar ao centro comunitário, a energia estava diferente. As vozes eram mais altas, os sorrisos mais largos. A sala já estava repleta de pessoas. Ele encontrou um lugar perto de Ana e apertou as mãos, nervoso, enquanto esperava pelas primeiras palavras da líder do grupo. Hoje, vamos fazer algo diferente, Ana anunciou, com um brilho nos olhos. Vamos compartilhar uma memória que nos marcou, alguém que nos inspirou ou ajudou em nossa jornada. Pedro sentiu seu estômago revirar. As histórias de superação e amor eram muitas, mas ele ainda carregava aquela dúvida. Será que sua mãe teria um espaço ali? Enquanto ele tentava coletar os pensamentos, uma mulher começou a falar. Meu filho é autista e ele me ensinou a ver o mundo de uma maneira nova. Lembro de uma vez em que ele desenhou sem parar por horas. O sorriso dele ao mostrar o desenho para mim foi um dos momentos mais significativos da minha vida. A voz dela embargou e Pedro percebeu que suas lágrimas eram de profunda gratidão. Depois foi a vez de Pedro. Com o coração acelerado, ele se levantou e, olhando nos olhos de cada pessoa ali, começou a contar sobre sua mãe. Eu me lembro dela sempre sentada na mesa, desenhando e falando sobre o que sentia. Havia dias em que tudo parecia escuro para ela, mas a força que ela tinha me guiou, e, mesmo quando a vida não fazia sentido, ela me ensinou que a compreensão e o amor são as melhores respostas que podemos dar. Ele viu o rosto se iluminarem com o que dizia, e ao mesmo tempo sentiu que a tristeza se dissipava, como se aquela história agora fosse parte de algo maior, algo que pudesse unir todos ali. Ele terminou. Ela me mostrou que, mesmo nas lutas, podemos encontrar luz. Assim que ele se sentou, foi recebido com um caloroso aplauso. Um homem ao seu lado virou-se e disse: Você trouxe uma mensagem poderosa, Pedro. Essa luta é de todos nós. O que Pedro não esperava era que, ao final da reunião, Ana se aproximou dele com um sorriso que transmitia uma nova ideia. Pedro, você tem um jeito especial de contar histórias. Que tal liderar a próxima reunião? Acredito que você pode inspirar muitos aqui. O coração dele disparou. Liderar? Isso parecia ao mesmo tempo assustador e emocionante. Ele mal podia acreditar. Entretanto, uma nova determinação brotou dentro dele. Se ele pudesse transformar sua dor em força, quem sabe o que mais poderia fazer? Com um misto de medo e emoção, Pedro concordou. Mas, ao mesmo tempo, uma questão se formou em sua mente. Qual mensagem ele realmente queria passar? Ele sentia que essa nova responsabilidade lhe daria a chance de fazer algo grandioso. E assim, uma nova jornada estava prestes a se iniciar. Pedro se despedia do grupo com a sensação de que finalmente estava se encontrando. Mas a escolha de como expressar suas verdades o consumia. O que ele revelaria na próxima reunião? E mais importante, qual seria o impacto disso na vida do grupo e na memória de sua mãe? O tempo diria, e ele estava pronto para descobrir. Os dias que se seguiram passaram como uma ventania na mente de Pedro. A ideia de liderar a próxima reunião do grupo o deixava ao mesmo tempo apavorado e animado. Ele pensava na responsabilidade que tinha agora, transmitir a luz que sua mãe lhe deixou e, ao mesmo tempo, dar voz a todos que também enfrentavam desafios. Era uma missão sagrada e ele não poderia deixar que o medo o parasse. Na manhã da reunião, Pedro acordou mais cedo, sua mente pululando de ideias e sentimentos. Ele estava decidido a compartilhar não apenas a história da mãe, mas a essência de tudo que ela representava. A música que sempre impregnara o ar em casa agora era uma sinfonia em seu coração, clamando para ser tocada novamente. Ao entrar no centro comunitário, sentiu o calor dos rostos conhecidos e acolhedores à sua volta.
Havia algo mágico naquele local. Cada pessoa ali trazia uma história única, e ele sabia que aquela era a oportunidade de unir todas as vozes. Com um sorriso nervoso, cumprimentou Ana e tomou seu lugar no centro da sala. "Oi, gente", começou Pedro, sua voz levemente trêmula. "Hoje eu quero falar sobre algo que é muito especial para mim, a música." Nas primeiras fileiras, alguns rostos sorriram, e isso lhe trouxe um pouco de conforto. A música sempre foi uma maneira de me conectar com minha mãe, e é com isso que quero compartilhar minhas experiências com vocês. A música tem poder para transformar. Ele continuou, falando sobre os momentos que passaram ao lado da mãe, reforçando a ideia de que ela usava a música como uma ponte entre suas emoções e o mundo. Com cada palavra, sentiu um peso se dissipar, como se a presença da mãe o estivesse abraçando, encorajando-o a continuar. Minha mãe tinha um brilho especial, um jeito único de ver a vida. E mesmo que tenhamos enfrentado desafios, cada melodia que ela tocava era cheia de amor. O que aprendi com ela é que, por trás de cada luta, há sempre uma luz que pode nos guiar. Pedro olhou ao redor e viu lágrimas nos olhos de algumas pessoas. Ele estava realmente tocando seus corações. Ao final de seu discurso, teve uma ideia. Que tal juntos fazermos uma pequena apresentação? Vamos criar um momento onde todos nós possamos compartilhar algo que amamos. Se alguns de nós tocam instrumentos ou gostam de cantar, esse é o nosso momento. A sala encheu-se de murmúrios animados e incentivos. O clima estava leve, vibrante, e a conexão aumentava a cada instante. Com a força do grupo, a reunião se transformou em um pequeno show. Alguém trouxe um violão e logo todos estavam envolvidos, cantando e compartilhando. O que anteriormente era um espaço de somente desabafos, agora pulsava com música e risadas. A união daquelas vozes e instrumentos reverberava no ar, criando um sentimento de camaradagem que Pedro nunca esqueceria. Enquanto tocava e cantava, ele percebeu que não eram apenas suas palavras que importavam, mas a energia compartilhada ali. Ele finalmente entendia o que significava fazer parte de uma comunidade. Havia uma força maior que unia a todos, uma rede invisível de amor e apoio. A reunião terminou com aplausos calorosos e abraços sinceros. Todos estavam cheios de gratidão e preenchidos com a sensação de que, juntos, podiam enfrentar qualquer coisa. Pedro sentiu o orgulho tomar conta de seu coração. Ele havia criado algo especial e agora aquela experiência estava gravada para sempre em sua memória. Ao voltar para casa, as estrelas brilhavam intensamente no céu. Pedro suspirou de alívio. E satisfação. Ao lembrar da música e das histórias compartilhadas, sentiu uma transformação dentro de si. Ele já não era mais apenas um menino autista, mas um comunicador, um defensor e, sobretudo, uma amplificadora da luz que sua mãe sempre representou. Diante do olhar orgulhoso de seu Joaquim, Pedro decidiu que gostaria de usar essa experiência não só para ajudar a si mesmo, mas, também, para combater a indiferença que ele e sua família enfrentaram. Ele estava pronto para ser a voz de muitas outras pessoas que ainda lutavam silenciosamente. Era hora de criar algo duradouro, e para isso ele planejou com o coração pulsando forte. Pedro sabia que tinha muito a aprender, mas agora ele tinha um propósito claro: transformar o amor que recebeu em ações concretas. Uma nova jornada de conscientização se iniciava, e ele estava decidido a fazer a diferença. E ali, sob as estrelas que brilhavam alto, Pedro fez uma promessa a si mesmo. Não apenas se tornaria a voz da sua mãe, mas também um líder na luta por um mundo mais acolhedor e compreensivo. Ele estava apenas começando, e essa experiência mudaria não apenas sua vida, mas a vida de muitos outros. E agora você, que está acompanhando tudo isso, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.